Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó, a história do cristianismo do Jonathan Hill. Esta obra aqui, ó, uma obra magnífica sobre a história do cristianismo. Aspectos importantes abordados no livro História do Cristianismo: a cobertura abrangente da doutrina cristã ao longo dos continentes, o estilo de escrita simples, acessível a todos os interessados, a análise de como as diferentes culturas encaram o cristianismo, 42 textos especiais destacados ao longo da obra, preparados por especialistas internacionais, e a obra contém mais de 200 ilustrações coloridas. Quem gosta de ilustração, gosta de livro colorido, é um livro magnífico, cara, sobre a história do cristianismo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre, além do Império, o Império Romano, né? Temos aqui as Torres do Silêncio zoroastristas em Yazd, no Irã. Os zoroastristas deixavam seus mortos no alto das torres para serem consumidos por abutres. A prática foi banida no Irã em 1970, mas continua ainda hoje entre os parsis da Índia. Também ouvi falar de Jesus, que nessa época pregava e fazia curas na Galiléia. Então enviou emissários a Jesus, pedindo-lhe para ir a Edessa curá-lo. Jesus recebeu a mensagem e escreveu uma resposta educada a Abigar, explicando que não podia ir, uma vez que tinha trabalho a fazer em Jerusalém. Porém, curou o rei à distância e prometeu enviar discípulos para levar o cristianismo a Edessa, o que cumpriu enviando um apóstolo chamado Adai, também conhecido como Tadeu, um dos 12 que evangelizou o reino. Na realidade, nada se sabe sobre a chegada do cristianismo a Edessa. A religião provavelmente chegou em algum período do século II, século II, talvez sob o reinado do rei Abigar VII, o que poderia explicar a confusão com seu xará anterior. Mas ainda parece provável que Os-Roene foi o primeiro estado a fazer do cristianismo sua religião oficial. E a cidade ainda era mais significativa do que isso pode sugerir. Era uma cidade mercante de grande importância, a grande estrada para o Oriente, pela qual vinham a seda e outros objetos de comércio da distante China, passava por Edessa antes de prosseguir para a Pérsia e depois para o Oriente. Assim, Edessa foi a principal porta para a Ásia. A chegada do cristianismo lhe garantiu que a religião iria se espalhar mais ainda. Pelo menos para a Pérsia, que nessa época estava nas mãos dos parsis, e na realidade o cristianismo edesseu tornou-se típico de toda a região. A língua de Edessa, um dialeto do aramaico, que se tornou conhecida como siríaco, seria a língua do cristianismo no Oriente Médio durante séculos. Os parsis vinham do leste do mar Cáspio. Ali a principal religião era o zoroastrismo, fundada por volta de 1200 a.C. por Zoroastro, também conhecido como Zaratustra, uma figura misteriosa, mas muito importante. Ninguém sabe ao certo onde ele viveu, possivelmente na mesma época de Homero, ou quem sabe séculos antes. Provavelmente viveu no que é agora o Irã, ou talvez o Afeganistão, e pregou sua nova fé, geralmente identificada como uma religião dualista, que envolvia dois grandes deuses, um deus bom de luz e um deus mau da escuridão. O símbolo do deus bom é o fogo, e Zoroastro conclamava seus seguidores a viver bem e entregar sua sorte ao bom Deus. Ele acreditava que no futuro o bom Deus triunfaria e recompensaria seus seguidores ressuscitando dos mortos. Então a ressurreição já vem antes, né, guiando-os para uma nova era de imortalidade e luz. Assim, apesar de sua reputação dualista, pode-se ver o zoroastrismo como uma religião monoteísta, como o judaísmo e o cristianismo, uma vez que o bom Deus era considerado mais poderoso que o mau Deus, seria como Deus e o demônio. Certamente o zoroastrismo parece ter tido uma das doutrinas associadas às religiões monoteístas, como vida após a morte, o julgamento e outras, antes do cristianismo ou do judaísmo. Isso faria de Zoroastro uma das figuras mais influentes que já viveram. O zoroastrismo era a religião dominante na Pérsia, mas o judaísmo era também um elemento importante. De fato, parece provável que no tempo de Jesus havia mais judeus na Pérsia que em qualquer outro lugar. Muitos tinham permanecido lá após o exílio babilônico, quando no século VI a.C. os judeus foram escravizados. Mais que isso, poderiam ser descendentes das 10 tribos perdidas da Palestina que foram conquistadas e dispersadas pelos antigos assírios. Qualquer que seja a verdade, muitos judeus persas estavam se saindo bem. O comércio de seda com a China, que passava pela Pérsia, era dominado pelos mercadores judeus. Parece provável que o cristianismo primeiro veio para a Pérsia por intermédio dessas comunidades judaicas que, em sua maioria, falavam aramaico. Outra tradição conhecida a partir do século III, século III, era que o apóstolo Tomé trouxera o cristianismo aos parsis.
Qualquer tenha sido a forma por meio da qual ela chegou, no fim do século II, do século II, o cristianismo estava bem estabelecido na Pérsia, embora saibamos pouco sobre como os cristãos persas viviam naquele período. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Se gostar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários e no que você achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos a chegar a maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos mais de 2.600 inscritos no nosso canal. Agradecer também que eles criaram outra por conta de conteúdo outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários. É que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube ou outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.